Sou o professor Augusto Moura, professor de raciocínio lógico-matemático. Vamos continuar com a parte de conjuntos numéricos. Falamos no vídeo anterior, na nossa aula anterior, sobre o conjunto dos números naturais. Vamos seguir com o conjunto dos números inteiros, racionais, reais e irracionais. Bom, próximo conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros. Após os naturais, vem os inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. A letra Z representa o conjunto dos números inteiros. Vem da palavra alemã Zahlen, que significa número. O conjunto dos números inteiros positivos, bom, primeiro o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. É formado pelos valores de menos infinito até os negativos, menos 3, menos 2, menos 1. Aí depois vem o zero, que não é positivo nem negativo, e depois vem os números inteiros positivos, até infinito. Então temos os números inteiros negativos, o zero e os inteiros positivos. São essas três partes que compõem o conjunto dos números inteiros. Bom, se eu quero os inteiros positivos, aí se representa como Z asterisco mais. Elimina o zero e ficam apenas os positivos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até infinito. Se eu quero os inteiros negativos, se representa por Z asterisco menos. Você elimina o zero, porque não é positivo nem negativo, e fica só os negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Se eu quero o conjunto dos números inteiros não negativos, aí você elimina, né? Aí vai ficar Z+. Não negativo é Z+. Só os positivos e o zero. Zero. Isso é o conjunto dos números inteiros não negativos. O Z+. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Conjunto dos números inteiros não positivos é o Z-, vai ficar o zero e os negativos. Na verdade, você vai escrever o zero, fica no outro A, vai ficar à direita, vai ficar os negativos primeiro, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o zero. Esses são os inteiros não positivos, negativos e o zero. E o conjunto dos números inteiros não nulos, você elimina apenas o zero, é o Z asterisco. Vai ficar os negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, aí fica 1, 2, 3, 4, até infinito. Bom, gente, dá uma parada aí no vídeo, né, para fazer suas anotações. Então é necessário saber que o Z é o conjunto dos números inteiros. Z asterisco mais, só os positivos. Z asterisco menos, só os negativos. Z mais, o zero e os positivos, significa não negativos. Z menos, o zero e os negativos, significam não positivos. E o Z asterisco elimina o zero. Esses são chamados de subconjunto dos números inteiros. Bom, continuando aí nossa aula, vamos ver o que é que você tem que saber. Ó. Os múltiplos inteiros de 4, os múltiplos começam com zero. Zero é múltiplo de qualquer número. Só que se a gente estiver se referindo aos números inteiros, os múltiplos do número 4 serão mais ou menos 4, mais ou menos 8, mais ou menos 12, mais ou menos 16. Ó. Múltiplos dentro do conjunto dos números inteiros, eles podem ser positivos ou negativos. Agora o zero não tem sinal. Múltiplos de 7, mais 7 e menos 7, mais ou menos 7, mais ou menos 14, mais ou menos 21. Basta ir multiplicando por 0, por 1, por 2, por 3, só que como é dentro do conjunto dos números inteiros, eu posso ter negativos e positivos. O próximo, mais ou menos 28. Múltiplos de 15, 0, mais ou menos 15, mais ou menos 30, mais ou menos 45, mais ou menos 60 e assim por diante, até infinito. E os múltiplos de 20, 0, mais ou menos 20, mais ou menos 40, mais ou menos 60, mais ou menos 80 e assim por diante. Bom, estão aí os múltiplos no conjunto dos números inteiros. Vamos aos divisores no conjunto dos números inteiros. Do mesmo jeito, tem que usar o mais ou menos. Ó. Mais ou menos 1.
1 divide qualquer número. O menos 1 também. Lembrando ó, que 20 dividido por 1 é 20. Fica 20, 0. E 20 dividido por menos 1 dá menos 20. Vai ficar menos vezes menos mais, subtrai, né? Resultado dá 0. Então é possível dividir por número positivo ou por número negativo. Os divisores de 20, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos o 4, mais ou menos o 5, ó, 5 vezes 4, 20, né? Mais ou menos o 10 e mais ou menos o 20. Esses são os divisores de 20. Divisores de 35, mais ou menos 1, mais ou menos 5, mais ou menos 7 e mais ou menos 35. Divisores de 48, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos, ou 3 não divide, 3 divide 48 por 3, dá 48 por 3, dá 16, divide. Então temos o 3, vamos apagar aqui, ó. Mais ou menos 3, mais ou menos 4, aqui dá 12, mais ou menos 6, tem mais ou menos o 8, mais ou menos o 12, mais ou menos o 16, 16 vezes 3 dá 48, mais ou menos 24 e mais ou menos 48. Esses são os divisores do número 48. Bom, para aí o vídeo, né? Dá uma olhada para fazer as anotações aí do que foi visto. Então, os divisores. E aí vamos continuar porque não temos tempo a perder, temos muito a falar aqui ainda. Bom, os números primos, do mesmo jeito, podem ser positivos ou negativos. O mais ou menos 2 é primo, mais ou menos 3 é primo, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 11, mais ou menos 13. Tudo isso aqui é número primo, positivo e negativo, dentro do conjunto dos inteiros. Vimos antes dentro dos naturais, né, só positivo. Mais ou menos o número 17, mais ou menos 19, mais ou menos 23, mais ou menos 29, mais ou menos 31. Então esses são os chamados números primos, que permite fatoração de qualquer número. Continuando, então dá um tempinho para vocês anotarem, ó. Esses são os números primos, tem mais além do 31, 37, 41, tudo isso é primo. Continuando aí, agora vamos para o conjunto dos números racionais. Número racional é aquele número que é obtido pela divisão de dois números, P e Q, onde P pertence a Z, significa P é inteiro, e Q pertence a Z asterisco, é inteiro, Q é inteiro, né, não permitindo zero. Porque não é possível dividir por zero. O conjunto dos números racionais é formado pelos números naturais, números inteiros, números naturais. Por que os números naturais são racionais? Porque eu posso escrever, por exemplo, 5 como 5 dividido por 1, dá 5. O número 8 como 8 dividido por 1. Os números inteiros também são racionais. Os inteiros também são racionais, porque menos 3 é o mesmo que menos 3 dividido por 1. Eu posso escrever como fração. Todo número que eu posso escrever como fração é chamado de racional. Racional vem de razão, que significa divisão. Outro número, menos 7, pode ser dividido, ó, menos 7 por 1 dá o próprio menos 7. Então, todo número natural é racional, todo número inteiro também é racional. Agora, também são racionais as frações. 4 sétimos, 2 quintos, 8 quinzeavos e assim por diante. Esses números também, as frações também são racionais. Além disso, existem os decimais e as dízimas periódicas. Todos eles são racionais. Bom, vamos ver aqui os números racionais, ó. Todo número natural é racional e todo inteiro é racional. Esse diagrama representa isto. Todo número natural é racional e todo número inteiro também.
Quem são os números naturais? Já vimos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, até infinito. Quem são os inteiros? Menos estes, mais o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até infinito. E qual é essa parte aqui? Essa parte é chamada de número racional, não inteiro. Quem são os racionais não inteiros? Por exemplo, os decimais exatos, 0,4, 0,3, 1,2, 1,8, são números racionais não inteiros, são os decimais exatos. As dízimas periódicas, 0,3, 3, 3, isso aqui também, ó, racional não inteiro. Então, essa parte aí, chamada de racional não inteiro, são as dízimas periódicas e os números decimais exatos. Bom, vamos ver aí como é que relembrar aqui, ó, os números decimais exatos, 3 sobre 10 é o mesmo que 0,3, ó. 0,3 é um decimal exato. 0,3 é a divisão de 3 por 10. 813 por 1000 é o mesmo que 0,813. Quando tem um zero, coloque uma casa decimal. Se tem 1, 2, 3 zeros, coloque 1, 2, 3 casas decimais. O número 216 por 1000, 0,216. 1, 2, 3 zeros, então coloque 1, 2, 3 casas decimais. 4,2 por 100, já tem uma casa, coloque mais duas, vai ficar 3 casas decimais, 0,042, 3 casas decimais. A vírgula move 2 vezes por causa dos 2 zeros. Bom, 4,2 sobre 100, a mesma coisa, está repetido. 60,2 sobre 100, você move 2 vezes a vírgula para a esquerda, vai ficar 602, 0,602. Isso é conhecido como número decimal exato. Então, para que você dê uma olhada aí e faça aí as suas anotações. Observe que aqui já tem uma casa decimal, mais um zero e outro zero. Então ficam 3 casas, 1, 2, 3. Uma casa decimal, mais um zero, dividido por 100, vai ficar mais 2 casas, ficam 3 casas decimais. Bom, vamos continuar, temos muito aí a falar. As dízimas periódicas, elas podem ser simples ou compostas. Vamos ver a regrinha aí para transformar a dízima periódica? Primeiro passo, preste atenção. Para transformar a dízima periódica em fração, primeiro elimine as repetições. Veja que esse 4 está repetindo até infinito. Esse 4 também, primeiro passo, eu vou eliminar as repetições. Nesse terceiro aqui, o 36 está repetindo. Aqui também o 36 está repetindo e aqui o 36 está repetindo. Então, eliminou as repetições, aí o que é que você vai fazer? Vai usar a seguinte regrinha. Pega esse número aqui, sem a vírgula, 0,4, menos o que está sem repetir, que é o 0. Então, você vai pegar o 14 e retirar 1, que é o que não repete, o 4 repete. Pegue o 0,36, coloca aí, 0,36 menos o que não repete, que é o 0. O outro, 236, menos o que não repete, que é o 2. O 36 está repetindo. E 0,36, ficou aqui repetido, menos o 0. Agora o denominador. Se aqui o 4 repete, coloque 9. O 0 não conta, só conta a parte decimal. Então o resultado vai ser 4 sobre 9. Aqui o 4 repete, coloque 9. Esse 1 aqui não conta, a parte inteira não conta, então fica 13 sobre 9. O 36 repete tanto o 3 quanto o 6, então o 6 repete, coloque 9, o 3 repete, coloque 9. Vai ficar 36 menos 0 é o próprio 36 por 99. Essa é a fração que deu origem à dízima, chamada fração geratriz. O próximo, o 6 repete, coloque 9. O 3 repete, coloque 9. O 2 aqui não conta, que é parte inteira. Vai ficar 236 menos 2, 234 por 99. E 0,36 vai ficar, o 6 repete, coloque 9. O 3 repete, coloque 9. 36 por 99. Isso aqui está repetido, né? Então, está aí como transformar a dízima periódica em fração.
Vamos ver, vamos seguindo. Então você para o vídeo ou rever para poder relembrar essas técnicas. Isto aqui, essa fração é chamada de fração geratriz da dízima, geratriz da dízima periódica, fração geratriz. Bom, vamos falar dos números irracionais e dos números reais. Quais são os números irracionais? Os números irracionais são aqueles números que não podem ser transformados em razão, nem em divisão. Não podem ser escritos como razão. Significa divisão. Quais são os números que não podem ser escritos como razão? São as raízes não exatas. São as raízes não exatas. Exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2, o valor não é exato. A raiz de 2 é um número bem grande, é 1,41 e aí vai. Tem uma série de números que representam a chamada raiz de 2. A gente representa aproximadamente 1,41 e uma série de números aqui que não tem uma ordem lógica de repetição. Isso aqui é um número chamado de irracional, pertence aos irracionais. A raiz do número 3 é 1,73 e uma série de números aqui que não tem uma ordem lógica de repetição, é chamado de irracional, não é uma raiz exata. Agora, a raiz de 4, ela é exata, é 2, isto aqui é racional, pertence aos números racionais, que é o conjunto Q. A raiz do número 5 não é exata, dá 2,23 e uma série de números. Isto aqui é um número irracional. Ou seja, se a raiz for exata, como por exemplo a raiz de 9 é 3, isso aqui é racional. Raízes exatas são racionais, raízes não exatas são números irracionais. Bom, e para finalizarmos, temos o conjunto dos números reais. Qual é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é representado pela letra R. Ele é definido como a união dos racionais, que é a letra Q, união com os irracionais. Ou seja, tudo que vimos até agora é chamado de número real. Todo número natural é um número real. Os naturais estão contidos nos números inteiros, que também é um número real. O número inteiro está contido no conjunto dos números racionais. Juntando esse conjunto com o conjunto, unindo esse conjunto ao conjunto dos números irracionais, tudo isso aqui será igual ao conjunto dos números reais. Então, número real é número natural, é número inteiro, número racional e número irracional. Vamos escrever aqui quais são os números. Naturais, já vimos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Números inteiros são os naturais e os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bom, agora, juntando os inteiros com os racionais não inteiros, aí formam os racionais, que são as dízimas. E os números decimais exatos, 0,4, 0,72, 0,39 e as dízimas 0,410, isso aqui é uma dízima. O número 3,42 é uma dízima também, colocando a reticência é a dízima. Unida aos irracionais, quais são os irracionais? As raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de menos 8. Quando a raiz é quadrada, só é possível raiz quadrada de número negativo. Agora, a raiz cúbica pode ser de número negativo ou positivo. Raiz de índice 4, de 10. Tudo isso aqui é irracional. Agora, existem números que não são reais. Tem que saber que não são reais as raízes com índice par de número
números negativos. Esses números não são números reais, porque não é possível representar por algarismo, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 1. Isso aqui não existe, porque não existe que número ao quadrado que dê menos 1. A raiz de índice par de número negativo. Raiz de índice par, raiz quarta de menos 10. Ó. Raiz de índice par de número negativo não existe. Isso aqui não existe, não é número real. Raiz de índice 6 de menos 30. Se você tentar calcular isso aqui numa calculadora, você vai ver que vai dar erro. Se você tentar calcular isso num programa com Excel, vai dar erro. A matemática não responde a essa pergunta. É chamado de número complexo isso, não é número real. Isso aqui também não é número real. Esses números aqui, que eu acabei de citar, eles são chamados de números complexos. Só que isso não é alvo aí do edital, né? Em concursos públicos não se cobra números complexos. Bom, terminamos aqui a parte de conjuntos numéricos. É necessário você conhecer esses conjuntos. Primeiro conjunto, conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até infinito. Segundo conjunto, conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Eles podem ser negativos, positivos ou zero. Depois o conjunto Q, conjunto dos números racionais, o terceiro conjunto. Ele é formado por os naturais, inteiros, frações, dízimas periódicas e decimais exatos. Bom, depois vem o conjunto dos números irracionais, que é formado pelas raízes não exatas. E o maior conjunto, que aparece aí nos concursos públicos, é o conjunto dos números reais, que é a união dos racionais com os irracionais. Bom, minha gente, ficamos por aqui na nossa aula. Relembramos aí os conjuntos numéricos que está aí no edital do seu concurso. Até o nosso próximo encontro aí, continuando aí com as operações envolvendo esses números, esses conjuntos numéricos. Até lá!